Olá, irmãos, olá, amigos. Partiu o dia 69 do desafio 365. Isso mesmo, chegamos ao dia 69 do nosso desafio. E hoje nós vamos, ter um pensamento muito importante. Vamos ver algo que é a base aí da nossa doutrina, que Jesus é Deus. Isso mesmo. Lá em João 1, versículos de 1 a 3, diz o seguinte: No princípio era aquele que é o Verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. No princípio era aquele que é o Verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Irmãos, o diabo ele é tão, sem vergonha, que ele atua de uma forma que ele tenta descaracterizar Jesus como sendo o próprio Deus. Muitas heresias aí, muitas seitas não aceitam que Jesus é Deus, não aceitam que Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo são três funções diferentes do mesmo Deus e uma mesma pessoa. Mas isso é o que a palavra nos traz de forma clara. Então não seja enganado quando Jesus ele foi só homem, ou Jesus ele foi apenas espírito, ou não, Jesus é o filho de Deus, mas ele não é o próprio Deus. Tudo isso é enganação. O diabo joga algumas sementes aí para tentar nos enganar, para não entendermos com profundidade quem é esse Deus que nós seguimos. E aqui João, no capítulo 1, esses versículos de 1 a 3, ele traz de forma muito clara que Jesus é o próprio Deus. No princípio era aquele que é o verbo aqui no sentido do logos, o logos no sentido da existência, da ação. E ele estava com Deus e era Deus. Jesus, ele não é uma criatura, ele não é uma criação de Deus. Jesus, ele sempre existiu. Nós somos criatura, fazemos parte da criação. Nós não somos infinitos. Nós fomos criados, nós tivemos um início. Jesus não teve. Jesus, ele junto com Deus sempre existiu. Pastor, isso é muito maluco, eu não consigo entender. Verdade. A nossa mente, ela é dominada pelo tempo. Estamos debaixo do tempo. Então não conseguimos entender o que é eternidade e o que é infinito. Porque não é a nossa realidade hoje. Por causa do pecado, essa carne que nós temos, nós fomos dominados pelo tempo. Então passaram-se 100 anos, acabou aqui o nosso tempo nessa terra. Por causa do pecado, estamos debaixo do tempo. E o tempo é o que nós temos de mais valioso, na verdade. Porque o tempo nós não recuperamos. Agora, Deus não está debaixo do tempo. Jesus, sendo Deus, não está debaixo do tempo. Ele sempre existiu e ele é o próprio Deus. A Trindade, ela é muito interessante porque Deus, de forma grandiosa, ele atua de formas diferentes, com tarefas diferentes. Então atua como o Filho Santo, o Espírito Santo, três pessoas que ao mesmo tempo são uma. E realmente é um grande mistério. E novamente a nossa mente limitada não consegue muitas vezes entender com profundidade o que significa isso. Mas quando não entendemos com profundidade, nós cremos que a palavra é a palavra da verdade. E a palavra diz que Jesus, ele sempre existiu, ele estava com Deus e ele era Deus. Está aqui. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Por isso, tudo que acontece é por Jesus e para Jesus, o Filho Santo. Tudo o que acontece, acontece pelo seu grande amor, pelo seu imenso poder.
Tudo que acontece, tudo que aconteceu, tudo que existe é por causa de Jesus Cristo. Nós não podemos de forma alguma nos enganar e diminuir Jesus. Não, Jesus é o Filho de Deus, mas ele não é o próprio Deus. Sim, ele é o próprio Deus. A palavra assim o diz. Ele é o próprio Deus na função de Filho Santo que foi enviado a este mundo para nos redimir de todo o pecado. Então, se você tinha um entendimento diferente, guarda bem esse conceito. Jesus, ele é Deus, na figura do Filho Santo, com propósito, com a missão de redimir o povo escolhido. Amém? Vamos orar? Deus Santo, obrigado pela sua palavra, obrigado porque o Senhor nos orienta, o Senhor nos esclarece. Que os nossos corações possam entender sempre, Senhor, a sua vontade. E é verdade, ó Pai, que somos limitados e muitas vezes não conseguimos chegar à profundidade do conhecimento, ó Pai. Mas pedimos, Senhor, que pelo poder do seu Santo Espírito, cheguemos a conhecer um pouco mais de Ti, te adorar, ó Pai, com sabedoria e entendimento que vem da sua parte. Ser com os nossos irmãos, ó Pai, que fiquemos firmes nesse desafio 365. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Palavra-chave do dia, Jesus. Anota a palavra-chave, Jesus. Isso mesmo. Estamos encerrando aqui, então, o desafio 365 do dia 69. Deus permitindo, nos veremos novamente amanhã para o desafio de número 70, né? Fiquemos todos com a santa paz do nosso Deus. Shalom.